Eu nasci com cegueira total, eu tenho alguma percepção de luminosidade, mas isso não é considerado propriamente ver, né? Então, desde a minha infância, toda a minha vida, eu sou uma pessoa cega. Eu acredito que eu tive que viver no mundo, né, como pessoa cega, porque, na verdade, eu não, vamos pensar assim, eu não perdi, nunca tive, né, a visão. Então, de fato, há sim uma adaptação a esse mundo. Por exemplo, eu acho que eu desenvolvi muito essa coisa do ouvir, né? Essa coisa do pensar, do dizer, do falar, do comunicar. Eu acho que são as minhas habilidades. Uma das grandes dificuldades, eu acho que é, de fato, o acesso ao conhecimento, né? Que era mais agudo, a falta de acesso aos livros era mais aguda na idade do ensino médio, da faculdade, né? E que mais ou menos se resolveu com o acesso às tecnologias. Então, eu acho que a grande dificuldade é acessar o conhecimento em condições de igualdade com os meus colegas, com os meus pares. Então, eu fico dizendo, eu sempre gostei muito de escrever, e também, eu acho que está um pouco também nessas... O meu pai era um contador de histórias, meu pai era um agricultor analfabeto, mas ele contava uma história como ninguém. Eu acho que em alguma medida isso está na minha genética também. Foi muito complicado, né? Que eu estava numa área em que comumente as pessoas com cegueira não vão, né? As pessoas procuram história, pedagogia, e eu fui para o jornalismo. Então era uma área completamente órfã de livros. Não havia livros em braille. Então foi muito difícil. Então era assim, estudar com os colegas, né? Depois no mestrado eu me casei, então meu marido ajudava, lia muito material para mim, né? Então fica essa do buscar alternativas, porque a bibliografia é inexistente, a acessibilidade à bibliografia. Na graduação era gratuito, eu sempre estudei na universidade pública, o ensino também, o ensino fundamental, em escola pública, então eu não pagava por nada. Hoje eu sou divorciada, mas eu acho que sim, que é um problema, né? Não é tão simples a questão da afetividade, da sexualidade. Eu me casei com um gaúcho, é um homem de visão normal, um homem bonito, e a situação do desgaste do casamento, muitas vezes eu penso sobre isso. Foi a cegueira? Eu acho que não, eu era uma pessoa muito ativa, mas em alguma medida, o fato, por exemplo, se eu fosse uma mulher que não tinha problema visual, eu não precisaria ler tanto material para mim. Claro, a gente pode pensar, tá, mas ele também se enriqueceu, ele também, né, provavelmente havia algum prazer. Nem tudo pode ser pensado como um peso, como um desprazer. Então, assim, mas veja, há dificuldades. Claro que hoje eu olho para o meu entorno, minhas colegas da faculdade que não têm problema visual, muitas delas estão divorciadas, estão sozinhas, porém, o que é isso, né? A gente tem que pensar para além, tem que pensar nisso com a cegueira e tem que pensar também para além da cegueira. Tenho 2 filhas, minha filha mais nova está concluindo o curso de biologia, e a minha outra filha está fazendo mestrado em arquitetura. Eu acho que a universidade ela tem dado uma contribuição inigualável, né, a esses processos. Não é? Ela tem exatamente suprido as necessidades dessas pessoas com esses projetos. Mas a gente tem que ir além, não é? A gente tem que envolver
o Estado, e quando eu falo no Estado, eu penso em todas as esferas, né? A gente tem que envolver o empresariado nesses processos, porque veja, esses projetos são belíssimos, eles têm uma contribuição inigualável, mas eles podem sofrer de processo de descontinuação, porque os alunos terminam, se formam, não é? E aí? E uma política que poderia ser uma política de Estado, ela vira um processo de, vamos dizer assim, em que a universidade é a grande responsável, mas que a universidade sozinha não pode dar conta de suprir essas necessidades. Eu já usei muitos audiobooks, eles são uma ferramenta importante, sobretudo para a literatura, né? Entretenimento. Eu acho que eles dão um contributo importante para uma leitura tranquila, uma leitura prazerosa, vamos dizer assim, mas não podem ser só os audiobooks. A criança cega, ela precisa ter contato com a palavra escrita, né? Porque essa relação entre mão, cérebro e escrita, ela é fundamental para a formação de uma competência que é a competência do domínio do manejo da língua. Então, o audiobook, ele é um complemento, né? Ele é um complemento na formação escolar da criança. Inclusive, ele não precisa ser usado só por crianças cegas. Ele pode ser um processo interativo que junte crianças cegas e não cegas. Porque eu tenho uma neta, minha filha mais nova teve uma filha na adolescência, e é curioso que eu recebo revista infantil em braille e eu leio para minha neta que não tem nenhum problema de visão. Então, essas interações, né, essas solidariedades, essas cooperações, elas são muito importantes, porque é aí que se concretiza os processos de inclusão, de dialogicidade entre crianças cegas e não cegas.